paciente chega, a gente fala, ó, ele tem indicação ou não da bariátrica, né, em relação ao IMC e às comorbidades. Os principais pontos que esse paciente teria que tratar antes da gente operá-lo, que inicialmente não seria direto para a cirurgia, de fato é o tabagismo, né? Porque tem tudo a ver com a cicatrização, então o paciente ele precisa de um acompanhamento anterior à cirurgia, parar de fumar primeiro, ter um tempo sem fumar para a gente poder operar ele com mais tranquilidade. E aí entra um outro ponto muito importante que às vezes o paciente não consegue entender quando você dá esse feedback para ele. Você não está pronto para operar ainda. Então, às vezes o paciente não está com a cabeça pronta. Então, ele é um paciente que muito ansioso, ele não consegue seguir o pré-operatório, ele não consegue comer, seguir uma dieta, ele não consegue fazer uma atividade física, mas é aquele paciente que psicologicamente ele não está preparado para fazer o procedimento. A gente sabe que o pós-operatório dele vai ser um pós-operatório que ele não vai conseguir lidar. Para a cirurgia em si, respeitando todos os contextos que a gente já falou, é uma cirurgia que o paciente sai e ele tem uma sensação de fato de que ele não foi submetido a nenhum procedimento. Mas o pós-operatório, o primeiro mês pós-bariátrico, é um mês que dá vontade de desistir. E não tem mais o que fazer, você já operou. Então é aquele mês que é o mês mais sofrido. Então os pacientes falam, nossa, foi a pior decisão da minha vida, já ouvi isso. Aí passou o primeiro mês, o paciente fala, nossa, graças a Deus que eu operei. Então assim, o primeiro mês é um mês que de fato a dieta, a necessidade de atividade física, depois dos 15 dias fazer as caminhadas, o paciente ainda se sente um pouco fraco, é difícil. E o paciente precisa ter um contexto psicológico que permita ele fazer a cirurgia também, porque senão a gente vai estar dando uma ferramenta para ele perder peso, que ele não vai conseguir usar a ferramenta da forma correta. Entra nesse contexto psicológico que é fundamental. Você tem uma rede de apoio? Quem está te apoiando em casa? Você tem irmão, mãe, esposo, esposa, filho? Quem está te apoiando? Então o paciente às vezes ele chega ali sozinho, com todo mundo da família contra ele operar. Então às vezes a gente precisa não contraindicar a cirurgia, mas trazer os familiares para próximo, trazer aquelas pessoas que são a rede de apoio dele, para de fato serem um suporte, porque no momento que ele tiver a dificuldade do pós-operatório, essas pessoas precisam estar ali lançando palavras de incentivo, de apoio e não jogando contra. Então às vezes a gente precisa de um time para a gente indicar a cirurgia no tempo certo. Então acho que tem mais a ver com indicar no tempo certo do que contraindicar o procedimento.